Então, boas-vindas à segunda aula do curso Praticando o Poder da Suavidade. Hoje nós vamos avançar em alguns conceitos e alguns ensinamentos. Sinta-se à vontade para perguntar, se tiver alguma dúvida. Hoje a gente vai trabalhar, vai em frente, a gente vai falar dos 5 invasores que levam 5 poderes falsos, essas moedas de energia. Então, bem-vindos, bem-vindas, quem está aqui, quem for assistir depois. Eu tenho uma história para começar contando uma história. Uma pergunta primeiro nessa história. Como tu lida com a dor na tua vida? A maneira que a gente lida com a dor na nossa vida diz muito sobre quem a gente é. A maneira que a gente lida com as dores que surgem para nós. E hoje a gente vai falar desses 5 invasores, que em alguns níveis causam dores emocionais, causam dores mentais, físicas também. Para a gente poder ter essa consciência, para a gente poder viver mais o poder da suavidade. Então, tem uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente fala em praticar o poder da suavidade, é que a gente vive num mundo, uma realidade onde 90% das pessoas estão densas, estão pesadas e estão escolhendo drama, trauma, consciente ou inconscientemente, estão escolhendo drama, trauma, intriga, competição, né? Tudo do que a gente vai trazer um pouco hoje. Então, quando a gente está praticando o poder da suavidade, quando a gente está querendo, opa, vou voltar para o lugar da leveza, do bem-estar, né? De ficar de bem comigo mesma, nutrindo os bons pensamentos, boas emoções, a gente precisa entender que tem pessoas que não vão escolher isso. E é importante que a gente desenvolva, né, um pouco dessa energia de permitir que as pessoas que às vezes a gente ama não escolham essa energia, porque senão a gente vai constantemente se julgar, se autoflagelar e às vezes até escolher a densidade de novo, para não ficar sozinho ou para acompanhar essas pessoas. Né? Então, existe uma coisa que antes de começar a falar dos 5 invasores, que eu gostaria de trazer, porque é uma energia que chegou hoje na aula, que é a energia do Salvador, né? Do Salvador da Pátria. E às vezes a gente precisa soltar essa vibração do Salvador dentro da pátria dentro da gente. Falo isso, eu falo isso, porque às vezes eu me pergunto, tá, tô tri de boa ali, tô numa paz, tô feliz, tô vivendo a minha vida, fazendo escolhas boas para mim, né? Tô me acordando de manhã, tô meditando, tô cantando, tô na alta vibração. Daqui a pouco acontece alguma coisa, entra uma energia de externa, né? E no papel de salvador eu tento salvar aquela pessoa que está densa e automaticamente a vibração faz assim, ué, né? Ué, cai lá embaixo. Aí às vezes a gente começa a se sentir mal. E aí, eu sei que como curadores, pessoas intuitivas, elas têm essa necessidade, essa vontade de ajudar as pessoas. Todos nós temos isso. Dizer, vamos lá, existe um mundo colorido, existe um mundo mais legal, vem para cá, tu pode lidar de uma outra forma com esse problema, com esse aborrecimento, com esse conflito familiar, né? E, as pessoas lá, né, que falam, o que que tu está aprendendo com isso? Como pode melhorar, né? Que outra escolha tu tem aqui? Só que às vezes, inconscientemente, a gente vai para esse lugar e tenta projetar e colocar nas outras pessoas essa na verdade, a gente projeta a consciência, a gente empurra a consciência para as pessoas, às vezes, que não estão afim, que não estão escolhendo. E isso pode gerar até, às vezes, uma raiva, uma revolta, né? E nos colocar nesse lugar de salvador da humanidade. Se eu quero salvar o Ivar, porque ele está lidando com uma situação, uma forma que eu não agiria, o que que vai acontecer? Energeticamente, eu vou pegar aquela energia da dor e do sofrimento para mim. E daqui a pouco, eu vou começar a né, fechar o meu cardíaco, eu não me senti tão bem. Enfim, então é interessante a gente sempre perceber essa energia do Salvador da humanidade com os nossos relacionamentos e também com esta realidade. Quanto mais a gente avança no poder da suavidade, mais a gente vai ver
que esse mundo está denso, muito denso, a nossa família está densa, muitas pessoas estão densas, as redes sociais e a internet ainda fortificam a densidade na timeline, o jornal fortifica a densidade, tanto da televisão quanto a jornal físico. Então, a densidade, quanto mais leve a gente fica, mais a gente percebe a densidade dos campos e dos lugares. Na escola do ser, nós temos uma tríade, que é a base de muitos dos nossos ensinamentos e da nossa vida, que são as três coisas que vieram e mais transformaram a nossa vida, que é o agora, viver em presença. Só existe o agora, gente. A gente é daqui para frente. Eu sou, tu és o que tu és agora. Tu não és do teu passado, um mês atrás, há 5 anos. E a gente tende a ficar preso no passado. Essa é a mente humana. Então tá preso no passado que eu fui, fizeram comigo, o que que eu sou. A gente é agora. Agora eu sou isso aqui e daqui para frente. O que que eu vou escolher daqui para frente e agora? Uma segundo pilar é a escolha. Ou seja, nós temos escolhas. Agora, aqui e agora, que escolha eu posso fazer para o futuro? Que escolha diferente, mais nutritiva, que vai me deixar mais feliz? Que escolha eu posso fazer que vai soltar vícios e mal-estares da minha vida? Que escolha eu posso fazer que eu vou soltar coisas ou puxar coisas legais para a minha vida? O segundo pilar é a escolha. O terceiro é o amor incondicional, que é a fonte, é o Criador, é Deus. Então, o amor incondicional. Ah, cadê a novela? Deixa eu pegar. Ah, tá. O amor incondicional é onde a gente está envolto. A gente, de onde eu vim, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. As três perguntas que a gente faz lá, né? Quem sou eu? Eu sou filho e parte de Deus. De onde eu vim? De Deus. Para onde eu vou? Para Deus. É muito simples as perguntas. A gente tenta tornar elas questões quase impossíveis de responder, mas na verdade, quando a gente vai para o espiritual, para o divino, elas são simples de responder. Então, quanto mais suavidade da nossa vida, melhor. E usar o poder que a gente vai falar hoje muito bem embasado no viver o agora, em presença, fazer escolhas boas que nos nutram, ou desescolher certas coisas, destruir, descriar coisas que a gente carrega e reconhecer o amor incondicional. Tem uma meditação que eu faço, uma prática espiritual que eu gosto muito. Às vezes estou no elevador, eu encontro uma pessoa aleatória na rua, eu olho para aquela pessoa, aleatória, assim. O amor em mim saúda o amor em ti. Dentro de todas as pessoas existe um amor. Às vezes algumas está muito escondido também, tá? Mas existe. Então, o amor em mim saúda o amor em ti. Pega sei lá, um elevador com uma pessoa que eu nem conheço. E eu reconheço, eu me conecto e me enche de energia. Deus me dá bastante energia quando a gente reconhece o amor no outro. Então, essa base que a gente falou, agora, presença, escolha e amor incondicional. E aí nós vamos começar a entrar nos 5 invasores que nos tiram de viver o poder da suavidade. E essa é a aula de hoje. Quem quiser fazer um chazinho aí, aqui nós... Eu quero que o Eduardo, antes que a gente comece a falar dos invasores, ele conte a história. Já falou, né, do Cris? Aqui acho que não. Tá, então fala do Lucas. Qual que é? A história do Chris. Que o nome dele é Christian. Tá? Ele é uma pessoa que ele é um vizinho de onde eu antigamente morava. E o Chris, ele está no livro. Muito desse livro surgiu por ter visto o Chris. O Chris é uma pessoa tranquila, cheia de energia e de vida. Sabe quando tu vê aquela pessoa na rua? Ele passeia com os cachorros, ele está tranquilo, ele brinca com as crianças ali, ou meio-dia, ou com os sobrinhos, filhos do irmão, acho. Brinca de pegar, de esconder. Ele tem tempo, ele caminha devagar, ele não tem nem. Não vou dizer isso assim, eu não posso afirmar isso, mas os 5 invasores não estão dentro da realidade dele. Como 5? O que é? Invasores, que a gente vai falar agora. Então, o Christian, o quê? Ele tem energia, ele tem vida. E ao ver ele, foi o início do surgimento desse livro, foi um choque, porque em algum momento eu não estava na minha vida naquela suavidade, naquela presença. Eu estava ainda no frenesi, na aceleração, na ganância, na necessidade de crescimento forçado. Existe um conto taoísta que simboliza muito Cristo, que antigamente
tinha um mendigo, digamos assim, que vivia no centro de uma cidade. Ele era muito forte na Índia. Passava um elefante, ele pegava o rabo do elefante e torcia elefantes, ele levantava coisas pesadíssimas. Ele tinha tempo, era forte, era a pessoa mais forte do reino. Um rei ficou sabendo, esse cara tá forte demais. Esse cara não tem medo de nada, de ninguém. Ninguém pega ele, ele brinca com os elefantes, ele faz o que ele quer. E aí chegou um ajudante do rei e disse assim: eu sei o que fazer. A gente tem que tirar o poder desse cara. Nós temos que enfraquecer esse cara, ele é muito forte. E aí o cara disse assim: o rei já tentei de tudo. Mandava os guardas baterem, ele batia nos guardas. Não tinha como pegar o cara. O cara era muito forte. E aí o ajudante do rei disse assim: eu já sei o que fazer. Nós vamos dar um trabalho para ele, onde 1 hora por dia ele vai ter que ir num templo e acender 100 velas, que vai durar 1 horinha. Tá. Oferecido pro cara um bom dinheiro, 1.000 rúpias, para ir no templo, 1 horinha, e o cara olhou: que barbada, vou lá. A vida dele era acordar a hora que ele queria, as pessoas davam comida para ele, ele comia muito bem, ele dormia depois do almoço, ele era um cara forte, cheio de vida, cheio de tempo livre. Ele vivia isso. Muito bem. Não, essa é a história do rapaz da Índia. Ele vivia muito bem. E aí, quando ele começou esse trabalho, ele achou que estava estando bem, todos os dias acender, e o sábio disse: espera 2 meses. Ele foi indo todo dia o trabalho dele, acender as velas do templo. Daqui foi passando uma semana, 1 mês, 2 meses. E dentro desse tempo, ele começou a perder toda a força. Passava um elefante e já não tinha força. Por quê? Ele acordava pensando: eu tenho que botar. Às 19 horas da noite, eu tenho que acender as velas do templo às 19 horas. Ele passava o dia inteiro pensando que ele tinha que acender as velas. A vida dele virou em função do templo e acender as velas. E ele enfraqueceu a memória. E ele enfraqueceu a energia. E por que que ele enfraqueceu a energia? Porque ele não sabia viver em algum nível no presente e criou uma agenda mental. Então, ele não ia só lá, né, 1 hora por dia e acendia as velas, a vela dos templos. O que que ele fazia? Ele ficava pensando nisso o dia inteiro. E isso começou... Ele ficava com uma preocupação. Exatamente. Exatamente. Ele não tinha preocupações. Isso começou a drenar, Chegar nesse... e isso começou a drenar a energia vital dele. Então, só para abrir um parênteses, não é o que a gente faz que drena a nossa energia vital, e sim os pensamentos que a gente tem sobre o que a gente faz que drenam a nossa energia vital. Se todos os dias eu vou trabalhar pensando, ai, que saco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como se fosse uma obrigação, né? O que que começa a acontecer? Né? Eu tenho um cliente que eu estou atendendo que ele, na primeira sessão, ele chegou com 500 tem o quê? Né? Ele está fazendo um pacote, está fazendo um acompanhamento. Chegou com 500 tem o quê? Porque eu tenho que isso, ele é empresário, então eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Aí tá, na primeira sessão a gente trabalhou umas coisas ali, na segunda eu disse, agora tem uma coisa que tu vai precisar fazer. Cortar esse tem o quê? Por que que cortar esse tem o quê? Porque tu não tem que nada, tu tá fazendo uma escolha. Eu perguntei para ele, por que que tu tá trabalhando? Porque ele tava trabalhando bastante. Ele disse, porque eu tô com um sonho, eu tô com vontade de realizar isso, eu tô com vontade de fazer aquilo. Eu disse para ele, então, ninguém tá te obrigando, tu tá fazendo uma escolha, né? Então, eu não tenho que ir trabalhar, eu escolho ir trabalhar porque eu quero fazer investimentos. Sei lá, no que ele tá criando para a vida dele, né? E essa postura, né, faz com que a pessoa fique com mais energia vital. O que que ele tá, a primeira sessão que ele veio, o que que ele me relatou? Estava muito irritado, O quê? muito irritado, Olha, porque quando tu tá cansada, tu perde a muito irritado e também estava dizendo, estava sem energia nenhuma. Agora imagina, com todas essas vozinhas de tem que isso, tem que aquilo, quem que vai ter energia? Não tem como. Não tem. São devoradores de energia. E o que a gente quer trazer hoje são todos os devoradores que devoram essa energia. E esse conhecimento, gente, eu acredito que ele é imprescindível para os mundos de hoje. Ninguém quer viver cansado, com raiva e mal. Mas a gente tem que saber o que que é os bichinhos, quais são esses gremlins que vêm e roubam a nossa energia vital, devoram, assim como esse homem da Índia, antigo essa história, assim como o Chris. Que o Chris é uma pessoa que tem muita vitalidade. O Chris tem muita força, muita presença e muita alegria no viver. Então, quando a gente olha uma pessoa assim,
a gente fica encantado. E Não é? aí, Eu fico encantado quando tem uma pessoa cheia de vida, feliz. Opa, eu fico uau. e A gente aí, não fica encantado a ver uma pessoa estressada. Eu fico, ih, que tristeza, né? e A aí o gente fica título do capítulo que a gente vai trabalhar hoje é a diferença entre viver calmo e ser um acomodado, né? Porque, na verdade, quando a gente fala no poder da suavidade, algumas pessoas não querem entender e entendem, essas pessoas não querem fazer nada da vida. E, na verdade, não é isso. A gente quer ter sabedoria emocional, né? Como a Sandra falou até a semana passada, para lidar com os desafios da vida. Tem um indiano, que é um mestre espiritual muito conhecido no mundo, que é o Sadhguru. Não sei se vocês já ouviram falar, ele tem um barbão, assim, ele anda de moto pelo mundo, ele é popstar, o guru mais popstar da atualidade. E tem uma coisa que ele fala muito, que ele é muito envolvido com a vida. Então ele acorda de manhã, ele faz muitas coisas, muitas coisas. E ele é um mestre zen iluminado. Então essa história de que uma pessoa que se trabalha, um mestre zen, uma pessoa iluminada, ela tem que ser uma pessoa isolada, sentado o dia que inteiro. vive na floresta, que não faz nada, que não interage com o mundo. Isso é um mito, né? E eu gosto muito do Sadhguru, porque o Sadhguru, ele é uma pessoa muito envolvida. Ele tem, né, a fundação dele em vários países, ele está sempre ali, todos os dias de manhã ele faz aquelas palestras com muitas pessoas. Então, ele é uma pessoa que está muito envolvida com a vida. Então, viver suave, viver calmo, viver leve, não tem nada a ver com ser um acomodado. Isso, no meu ponto de vista, é um implante das pessoas que não conseguem entender muito bem e ficam jogando isso. Aí eu não tenho tempo para isso, que estou falando. Eu vi A gente escuta teve isso. uma pessoa que me disse um dia assim, que eu sei que eu estava falando, sei lá o que eu estava falando, é uma pessoa distante, assim. Mas ela me disse assim, por que eu não tenho tempo para essas coisas que vocês estão falando? Tu não sabe como que é a minha vida? E, É. na verdade, todos os dias Na aqui verdade, na a gente sabe como é terapia, a tua vida. todos os dias aqui na terapia, a gente lida com histórias de vidas muito fortes, tá? Tem algumas que são leves, tem algumas que são muito pesadas. E mesmo essas pessoas que têm histórias pesadas, elas têm escolha de soltar o peso, né? Então é interessante que a gente sempre perceba isso. Então vamos entrar nos 5 invasores. Exato. Vamos lá. É, até está no livro aqui, que Buda nos acompanhe nesse momento. Né? O primeiro, a gente falou um pouco semana passada, é a ganância. A ganância pode obscurecer a nossa mente. O que é a ganância, né, gente? É o exagero e a vontade fortemente de obter algo. E a gente pode ser tomado pela ganância, cada um de nós. A gente acha assim, a ganância é uma coisa distante. Eu não sou ganancioso é o fulano. Todos nós temos partes nossas gananciosas. E a ganância pode ser herdada geneticamente, pode vir nos nossos genes, no nosso DNA, né? Eu herdei a ganância da minha família. Eu tenho que ser ganancioso. Às vezes, em muitos empresários aqui, eu mudo as palavras dos empresários. Eles vêm com palavras antigas dos empresários. Ambição, ganância, como é que é? Como é que eles usam aquela palavra para o outro? Obsessão. Obsessão. Eles usam palavras fortes. Gente. Ambição, ganância, obsessão são palavras fortes. Eu digo, cara, vamos trocar essa palavra. Vamos botar uma palavra mais contribuição aí nesse lugar. E a ganância pode vir no sentido como? Como é que a gente sente a ganância? Como é que eu vejo ela na minha vida? Tive um curso, no curso tem 5 alunos. Vou lá dar o curso na semana, mas vem pensamento. Podia ter 6. Podia ter 7. Podia ter 8. Ou podia ter bem mais gente. E quando entra esse pensamento, na minha experiência de vida, que eu tive que mudar isso uma época, eu sempre sofri. Você entendeu? A gente sofre. Porque pode mais do que era. Sempre pode mais do que era. A gente sabe como pode mais. Sempre pode mais. Mas quando a gente se cobra e diz assim, pô, podia. E aí tu não fica nem pensando naquelas pessoas que estão. Tu fica pensando nas pessoas que deveriam estar e que não estão. E isso é a ganância. E isso faz um mal danado. Então, tu tem um cliente por dia. Pô, tu agradecer aquele teu cliente, tu pensa, pô, podia ter 2. Não, eu vou fazer um trabalho para ter mais clientes. Mas se tu entra na ganância de tu Tinha ganhou, que ser diferente. eu tinha que ganhar mais.
Aí tu é assaltado por ela, te assalta. Como eu contei na aula passada, teve uma época que a gente foi fazer um retiro com o Liu Xilin, que é o mestre taoísta, e uma pessoa perguntou: Ah, Liu Xilin, eu tô com muita ansiedade, o que que eu faço, né, para melhorar a minha ansiedade? Ele falou: ganância. Nunca tá satisfeito, né? Ó, então, às vezes, essa sensação de nunca é bom, nunca é o suficiente, eu nunca tô satisfeito. Isso, gente, energeticamente só cria menos para nós, né? Então, gratidão inverso, né? Tem um cliente hoje, gratidão inverso, como pode melhorar ainda mais? Gratidão por esse cliente, como pode melhorar ainda mais? Então, a gratidão por aquilo que é, ela mata a ganância dentro do nosso coração. Quando a gente consegue se sentir grato, não quer dizer que a gente não queira melhorar, Isso. né? Não queira atingir mais pessoas, não queira contribuir com a vida de mais pessoas. Mas quando a gente entra nessa energia da ganância, de deveria ser diferente, isso começa a gerar sofrimento e começa a roubar nossa energia vital. E segundo o mestre Liu, causa ansiedade Causa sofrimento. e sofrimento. Então, existem 3 propósitos na nossa E vida. as pessoas ficam doentes. Exatamente. Exatamente. Qualquer vírus, qualquer dor, transtorno, né? Reverberou do estresse, uma doença, né? Se transforma em doença, né? E aí nós temos 3 propósitos. O propósito, muitas pessoas vivem hoje propósito que não querem, trabalham com o que não gostam, uma vida que não querem, estão no relacionamento que não gostam, a vida está infeliz. E existe o segundo propósito. A pessoa trabalha com o que quer, gosta da sua vida, a vida está muito boa. Mas existe um terceiro propósito, que é o propósito de que Deus quer para gente, que o universo quer para nós. Esse é um pouco maior do que nós temos, todos nós temos objetivos. Só que muitas vezes a gente pode ficar muito ganancioso no nosso objetivo. E a gente se cega no nosso objetivo e esquece que Deus está preparando algo para nós. O universo também quer algo para nós. Às vezes o propósito de Deus para nós não é o que a gente achou que ia ser. Isso também é muito mal. Isso entra na nossa vida e mexe conosco. Porque assim, o que Deus quer de mim? Ó, a Sandra comentou, o ganancioso vibra na falta. Seria isso, né? Sim. Porque o ganancioso ele não tem virtudes do contentamento. Sabe quando te contenta? Pô, tem um cliente, atendi lá, fiz uma venda. Mas se tu olhar para o colega do lado, que aí vai entrar o próximo, né? Qualquer próximo invasor. Não, vamos pular para a comparação. Entra a comparação. Aí tu olha para alguém do lado. Eu vendi um. A pessoa, colega do lado, vendeu 4. Bom, se ele vendeu lá, daqui a pouco eu estou vendendo. Mas não, geralmente não é o que a gente pensa, né? O que tinha ensinado? Pô, ele vendeu o 4. Como é que ele conseguiu e eu não? Aí eu vou, pô, olha, o que tem de errado comigo? E a comparação também é um invasor, né? A gente às vezes vive se medindo e se comparando. E, na verdade, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né? Que a pessoa falou, porque a comparação, que a gente tem que se comparar. Vou trazer uma história. A pessoa me trouxe um ponto de vista assim, que a gente tem que se comparar com as pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Não quem tem mais, não quem tem menos. Eu olhei para aquilo e disse, como seria a gente viver sem comparação, sem precisar se comparar com ninguém? Né? Porque, na verdade, toda comparação é negativa. Recentemente, Cada um de nós é ser humano único. isso aqui, exatamente, isso aqui dá para comparar. Modelo X e Y. Uma coisa a gente compara, né? Um celular. Tem um celular que é bom, tem um celular que é médio, tem um celular que é mais ou menos. Sim. Mas agora, seres humanos, a gente compara, a gente se compara com os outros, e às vezes os outros nos comparam, né? Verdade, é possível comparar? Não, e Inês está dizendo que cada ser humano é único. Então, essa coisa de Indefinível. comparar, sempre que a gente entra na comparação com outra pessoa, a gente sofre. Sofre. Sofre! Sofre inevitável. Tu vai sofrer. E rouba a energia vital aqui, ó. Essa energia aqui, ó, do nosso Essa ventre. comentou. Preciosa. Comentou ali que infelizmente o mundo faz isso conosco. A gente é ensinado na escola, vem a comparação, é muito antiga na nossa mente. Então a gente fica, olha o coleguinha, a letra dele é bonitinha, tu é feia. E às vezes vamos Olha o pensar- coleguinha como é inteligente, tu é burrinho, tu tirou 10 tirou 7. Começa por aí, E né? às vezes vamos ser sinceros.
às vezes, os nossos pais. Ah, teu irmão fez isso, tu não. Ah, tu deveria. E isso vai sendo introjetado lá na nossa mente subconsciente, e daqui a pouco, sabe que esses dias aconteceu uma coisa que me estourou uma bolha, assim, para te ver como que as crianças, como algumas coisas que os pais fazem marcam as crianças, né? Eu lembro que teve uma época que eu, enfim, tinha uma menina que tinha se mudado lá para perto da minha casa, e eu sei que minha mãe, a intenção dela não foi se comparar ela comigo, mas ela começou a falar sobre coisas que eu fazia que a menina fazia melhor do que eu, e naquela época eu me comparei, né? Isso gerou um pequeno trauma lá no passado, e esses dias me estourou essa bolha de, mas de onde está vindo essa vibração, de onde está vindo essa energia? E eu acessei aquilo. Naquela época, eu lembro que eu fiquei muito chateada e me fechei. E desde aquele momento, eu comecei a me questionar sobre isso. Eu já fui. E a perceber que, na verdade, quem tem que me valorizar sou eu mesma. Isso e aí que a Fabiana está trazendo. Uma vez eu fui num lugar e nós tivemos vários professores de Tai Chi. Na verdade, nós temos professores maravilhosos que a gente tem hoje, que a gente conhece. E mais uma vez eu fui num lugar, numa academia enorme, cheia de troféus e medalhas. Era um lugar assim, deste mundo, eu ia dizer, oh, o melhor lugar. Coisa enorme, cheia de troféus, não sei o quê. E eu me lembro que eu fui aprender, tinha um professor lá, e o cara ensinava se comparando. Tipo, eu sou melhor. Vou te ensinar o Tai Chi, mas eu sou melhor. Tu não sabe nada. O cara, tipo, ele não falava isso, gente, mas o intuitivo percebe, vibrava nisso. E eu me lembro que eu saí de lá tão assim, de cara, o que que é isso? Esse cara tá se comparando, eu vim aqui até aprender com o cara fica mostrando que ele é o melhor e que ninguém sabe. E aí eu respirei fundo e digo, cara, cada um tem o seu conhecimento. Cada um tem o seu caminho. Eu aprendi uma lição incrível com aquele homem aquela vez. Porque ele não era um verdadeiro mestre. Ele ainda estava preso à comparação. Toda a evolução que ele teve, tudo que ele teve foi se comparando com as pessoas. E aí, quando tu vai aprender com uma pessoa assim, é muito ruim tu ter um professor que se compara. Ainda mais uma pessoa que se compara contigo. Mas alguém vai te ensinar violão e dizer assim, como eu sou bom, tu não toca nada. Tipo, na primeira aula de violão. Gente, isso é muito indelicado. Isso é muito indelicado com quem está aprendendo. A Sandra comentou que eu não vi. Então, ó, Ana Beatriz, psiquiatra que eu gosto, ela diz: o que adoece a humanidade é a comparação. E olha só, depois nós encontrei outros, claro, os professores tachimenses que te inspiram, sabe? Aprender, vamos lá, vamos junto. Cada um tem o seu saber, a Fabiana sabe muito, cada um de nós sabe muito. E aquele dia eu me lembro que eu tive um insight de, cara, que eu sou incomparável. Eu olhei para aquele professor e saí daquele lugar. Eu tive que sair daquele lugar. Porque ele, também a gente se compara, mas as pessoas também se comparam conosco. Nós temos que sair desse barco que afunda. Então, a gente tem que soltar os lugares que a gente se compara com os outros e também ter consciente que às vezes umas pessoas vêm se comparar com a gente, se medir, né? E sair dessa vibração. Porque a pessoa que se compara contigo, ela também, ela tá querendo roubar a tua energia. Então, a gente precisa aprender a cortar. Devoradores de energia. A quebra energética, isso aqui, tá, gente? Nós nunca vamos saber tudo. Cada um sabe um pouco de si. Exatamente. Deus de todos. Exatamente. Teve uma vez que eu fui fazer um curso, uma formação, uma terapia, e eu estava tendo, na época eu não tinha muito entendimento sobre sonhos, e eu estava tendo, durante aquele curso que eu estava fazendo, muitos sonhos, e aí eu fui perguntar para o professor na época, olha, eu estou tendo sonhos, que pode ser isso? Eu lembro que eu fiz essa pergunta para o professor, e o professor olhou para mim com um tom de arrogância e me disse assim, eu tenho plena consciência do que eu faço no astral, tu não tens? Detalhe, por que que ele fez isso se eu era aluna dele? E se eu estava querendo aprender com ele? Porque em algum nível ele se comparou. Isso veio de uma comparação. Ninguém ia responder, eu jamais vou responder isso para um aluno. Eu vou explicar para ele, ó, acontece isso e isso. Mas ele, em algum nível, ele teve que usar uma superioridade para comparar, para gerar uma comparação comigo. Eu olhei para aquilo e depois eu saí refletindo. Será que eu representei uma ameaça para essa pessoa? Será que os meus sonhos não representavam uma ameaça para essa pessoa? Mas, gente, Eram consciências que eu estava pegando a respeito de alguma coisa daquela classe. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Os lugares que a gente está se comparando e que a gente, que estão se comparando com a gente pode dar pode isso é muito importante, gente. A sociedade
devora a nossa energia com a comparação. Quem é mais forte? Quem é mais bonita? Quem é mais isso? Quem é mais aquilo? Então, o papel nosso é sair da comparação. Recentemente eu tive um cliente que ele foi muito sincero. Na verdade, ele está lendo o livro. E aí ele me trouxe, ele foi muito sincero. Eu achei, Eduardo, eu estou completamente dominado pela comparação. E ele me falou, eu digo, uau, e graças a Deus, agora que tu soltou essa bomba, vamos limpar do teu campo, do teu corpo, da tua mente. E muito disso, que ele cresceu olhando para os outros, se comparando, quem está melhor, quem está pior, quem tem o carro melhor, quem está vivendo melhor, quem viaja. Aí ele falou que ouviu de um conhecido dele, tô indo para uma super viagem, não sei aonde. E ele, em vez de me sentir feliz, eu me comparei. Por que que eu não estou viajando? Vocês viram, gente, que o quão mal, como a gente sofre se comparando, mas não é culpa nossa se comparar. Não dá para a gente se culpar. A gente foi ensinado assim. O que a gente tem que fazer é observar quando ela vem e observar. Isso é um invasor. E a gente pode dar comandos. Pode POC nisso, Pode né? POC, esse invasor. Eu sei que muita gente já fez curso de artes, por isso que eu tô falando. Pode POC. Para quem já fez curso de teta, criador, libere isso do meu campo agora. Só dá o comando. Criador, libera isso do meu campo agora. É mais simples do que a gente imagina. Cancela, 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 cancela. cancela, cancela. Cancela, Não deve cancela, comparar com cancela. ninguém. Teve uma terapeuta que eu estava atendendo uma época que ela estava tendo crises de ansiedade. Aí eu fiz uma leitura e eu perguntei para ela o que está acontecendo, como que está o teu dia a dia? E ela me disse, eu estou o dia inteiro olhando as redes sociais de outros terapeutas para ver o que eu devo e o que eu não devo fazer. Como que eu devo ou não devo divulgar o meu trabalho. E isso estava gerando uma baita ansiedade. Ela estava deixando de focar a energia dela, de concentrar a energia dela para atrair clientes. Dar o melhor dela do objetivo. Dar o melhor dela e estava ali tentando mimetizar outras pessoas, né? E isso estava gerando uma baita de uma ansiedade. Estava gerando crise de ansiedade. Né? E aí, às vezes, a gente precisa... E aí, com essa pessoa... Ó, claro que eu fui lá, fiz o digging, mas eu disse, cara, não tem outra saída. Tu precisa parar com esse hábito de ficar olhando o feed de outras pessoas. Para com isso. Para com isso. Agora, Porque tu precisa Deus não de uma está muito na nova internet. ação. Tu precisa de uma nova ação. Deus não está muito na internet. A gente tem uma ânsia como humanos de buscar consciência em Deus. E tem um E país. tu olha aquele feed e tu procura algo, tu tá devorando aquele monte de informações, buscando algo sublime, tu tá sendo roubado. Deus está na oração, no silêncio, na meditação, numa coisa calma, numa conversa lenta, profunda, com atenção. Por isso que a gente não encontra Deus aqui, a gente está desesperado procurando alguma coisa aqui. E não encontra. Ele não está ali, Deus não está ali. Que agora estão proibindo as crianças, depois dos 16, ter o celular. E os pais são presos se der. Marca viu a reportagem, eu dei uma mulher, se a criança que fica demais, que esse celular apodrece uma parte do cérebro. Muita informação. E aí, Até a 20. E o informação era ótimo. Agora, eu vou ficar, às vezes, um pouco mais no celular, eu sinto que ela tem que parar. É isso aí. E cada vez mais a gente... Por que está acontecendo? Está roubando muito a nossa atenção. atenção. Tá? E aonde está a nossa atenção está o quê? A nossa energia. Então, às vezes, a nossa energia está aqui. Pós-pandemia, por que aumentou tanto o nível de pessoas com ansiedade, traumas, depressão? Porque isso aqui, gente, cresceu muito. Tem muita informação aqui. Se a gente não tem sabedoria para lidar com isso, Tu abre para ver o quanto tem na conta do teu banco, quando vê que já está dando milhões de coisas. Tu já está vendo o que aconteceu com um cachorro que morreu atropelado no Amazonas. Tu está vendo uma notícia totalmente assim, sabe? É o que está acontecendo. E como intuitivos, a gente pensou, nossa energia foi para lá. Está lá no Amazonas, um cachorro. Né? E aqui a gente tem muita informação. Então, não é engraçado, né? Hoje em dia, não assisto mais TV, mas aqui tá pior que a TV. Ficava rodando aqueles rios rapidinhos. Isso Vídeos curtos. Tá dando pesquisas que vídeos curtos de 1 minuto, esses mini vídeos, afeta mais o nosso cérebro que 3 maços de cigarro e 4 garrafas de cerveja.
ficar vendo por dia 1 hora de vídeos curtos, curtinhos cortados. Vocês estão entendendo? Aí tu vai lá fazer um esforço para não beber, para não fumar, e tu fica 1 hora lá detonando teu cérebro. Então, o que que a gente está? Saindo dos devoradores de energia, dos invasores. E o que que a gente tem que colocar novos hábitos? Por experiência própria, eu não vou mexer no celular. Mas eu fico parado no tempo, mas daqui a pouco me dá uma vontade. O que que eu tenho feito? Novos hábitos. Eu leio história em quadrinho, eu compro histórias em quadrinhos, eu leio um livro, eu vou ver alguma coisa, às vezes até uma série, uma coisa que eu gosto, um filme mais calmo, me faz melhor. Eu vou conversar, eu vou fazer alguma coisa, sabe? Eu vou arrumar alguma coisa, porque eu substituo, entendeu? Substituir o momento que tu vai ficar aquele preso no celular para tu fazer alguma coisa. E tá aqui onde nós estamos na consciência, falando de consciência. Estamos aqui no curso. Então, esse é o momento que a gente está substituindo, ficar rodando. Vamos para o próximo invasor, que é o frenesi. O que que é o frenesi? O que que a gente descobriu, gente? O frenesi é uma energia, é um termo, até colocou do latim, que significa delírio. É um conceito de uma agitação, exacerbação violenta com inquietação. Então, tu vive o tempo todo inquieto. Sabe? O frenesi. Tu tá meio aqui, mas tu tá no frenesi, e não sei o quê, sabe? É meio que uma disfarçada de euforia. Mas quando a gente fica muito tempo no frenesi, a gente é devorado energeticamente. Então, vamos trazer um pouco mais sobre o que que é o frenesi. Então, frenesi é quando a gente tem as nossas reações emocionais, elas estão muito intensas. Tudo é muito intenso. Aquela coisa, né? Amiga, esse dia teve um frenesi temporal que ia acontecer e era 1h30 da tarde, a chuva e o tempo ficou feio, às 7 da noite, e ela ficou um frenesi, um desespero. Depois eu saí, eu andei, a céu, Não tinha motivo para aquele desespero, aquele frenesi todo. Então, olha quem é trazer essa palavra aqui. Desespero. Desespero. Desespero, às vezes é uma emoção que cria um desespero, te tira do teu centro. Totalmente. Né? E o frenesi, quando a gente está muito no frenesi, o que que acontece? Né? A gente tem nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Tá? O simpático está ativado aqui, nós estamos falando, nosso sistema nervoso está ativado, o simpático. O parasimpático, ele se ativa quando a gente começa a relaxar. Só que quando a gente está muito no frenesi, com emoções muito intensas, o que que acontece com o parasimpático? Ele não consegue se ativar. E aí está duro, tenso, tenso, o dia inteiro tenso, né? Gente, Não é isso pode ser causado por emoções intensas da gente ou de conviver com pessoas com emoções muito frenesi. intensas. Porque perceba, uma pessoa que tem uma reação emocional muito intensa e a gente está perto dela, tá? O que que acontece? Isso puxa a nossa energia. Quando tem uma pessoa emocionalmente Comunicação celular, muito intensa, elas comunicam. ela puxa a nossa energia. E daqui a pouco a gente está naquela vibração. Porque é uma energia muito forte, entende? Então, a Gisele, que está na turma, colocou no grupo algo bem legal ali sobre. Nós falamos na última aula sobre dormidinhas depois do almoço. Essa a gente causou, né, gente? Essa, para o mundo da performance e do fazer, para o mundo dos cinco invasores, da ganância, da comparação e agora do frenesi, não é muito rentável, gente, a gente dormir depois do almoço. Não é útil. Porém, o frenesi não nos permite dormir muitas vezes. Tu fica aquela angústia de como assim eu vou dormir? Tu fica na cama, tu tem que, frenesi, tu tem que inventar alguma coisa para fazer mesmo que não tenha. Tu não consegue parar e relaxar. Porque a gente está no frenesi. E tem familiares nossos, às vezes, que tem muito frenesi, que acaba vindo geracionalmente. Eu observo na minha vida que tem momentos que eu estou totalmente fora do frenesi e daqui a pouco eu entro no frenesi. Eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que não sei o quê. Aí me entra um frenesi assim, eu fiquei, que isso, gente, eu estava tão calmo. Para que esse frenesi todo? De fazer coisas simples, de ir na feira, de ir no mercado. Por que que eu me ativei em um estado de frenesi para fazer uma coisa natural? Como seria fazer as nossas atividades? Trabalhar, levar filho no colégio, buscar, caminhar, ir num lugar sem o frenesi. Então, o frenesi é um grande invasor, devorador de energia,
que devora a nossa energia, porque ele fica muito tempo dentro da gente, ele não sai, tudo é um frenesi, assim, temporal, agora o ciclone é um frenesi, e a gente entra no frenesi. E a gente entra numa energia, que a gente fala bastante às vezes nas classes de Axis, né? Que é a energia do maníaco controlador de plantão. Quer controlar o tempo? Não tem como controlar o tempo. A gente pode fazer escolhas? Pode. Mas controlar? Tem como. Tem coisas na vida que a gente não tem controle. E quanto mais a gente entra em permissão com as coisas que a gente não tem controle, mais leve a gente fica. Tem coisas que a gente tem, sim. Sobre a vida dos outros. Eu não tenho controle sobre a vida de ninguém. Eu tenho controle sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas reações emocionais. Mas sobre as escolhas do Eduardo, também não tenho controle. Isso não é fácil ter controle da gente, essas coisas que servem, né? Porque Deus sabe. Exatamente. E a nossa mente, quanto mais em frenesi, mais a gente se desconecta dos outros e começa a acreditar na nossa narrativa mental como sendo a única realidade. Então, a gente entra na bolha de autonomia, né? Que a gente está falando bastante, né, sobre isso nos últimos tempos. O que é autonomia? Esse lugar onde eu me desconecto, onde eu acredito que a única realidade é a que existe dentro da minha mente. Então, o que eu penso sobre o Eduardo é verdade. E não escuto, E não escuto o não Eduardo. escuto os outros, a gente fica numa bolha. Né? Então, o Eduardo é isso, é aquilo, aquele outro. Mas eu não perguntei para ele. Eu defini. Isso é tentar controlar os outros. E sempre que a gente está controlando excessivamente, a gente está em algum nível no frenesi. A gente não está mais sendo nós, a gente está sendo a emoção. Então, Do sejamos sinceros. medo, do medo. Sejamos sinceros. Quanta agitação a gente tem no nosso dia a dia? A agitação entra na tua vida? Do nada, tu está calmo. Entra a agitação, frenesi? Sim! Repare, é um invasor devorador da tua energia. Eu hoje, depois dessa sabedoria do frenesi, eu tô bem. Quando ele vem me surgir, tipo, opa, tô entrando no frenesi. Para, é uma mando embora. A quem pertence isso, usa ferramentas, tira de ti, cancela, cancela, cancela. Ou fica atento ao frenesi, porque ele vai roubar a tua suavidade. Não tem como tu estar suave, relaxado. Se tu tá no frenesi, vamos lá, vai fechar a loja, nós temos que fazer não sei o quê. Sabe quando essa energia te pressa também? Que aí vai entrar Aceleração. num ou tudo Ao devorador. contrário da aceleração, que é a busca pelo futuro, o frenesi quer tornar tudo denso. Ó, diferente. Um almoço em família pode se tornar um problema porque alguém atrasou o preparo do almoço. Um acidente pode se tornar um mar de culpabilização e hipervalorização dos papéis de culpado e vítima. Um atraso em uma reunião pode se tornar uma briga por não ter consideração. Enfim, precisamos sair desse trem Então, desgovernado. tudo que nos impede de desapegar da ganância, do frenesi Da comparação. e da comparação, vamos destruir e descriar? Sim. Sagrado, boi mal, pode pôr todas as 100 putos, garotos, povados, criações, bases e além. E aí, gente, a gente está destruindo, descriando para viver o quê? Lembra do pilar que eu falei? Presença. Daqui para frente, nossa vida. Nós estamos destruindo, descriar essa programação do passado na nossa mente, do frenesi, da comparação e da ganância. Nós somos programados, a gente soltando elas, a gente consegue viver a suavidade. A pessoa que vive suave, ela não tem esses invasores. Falamos de três até agora. Vamos para o quarto. Quarto frenesi é a aceleração. Essa é, a gente atende aqui diariamente pessoas, né? Que estão nessa aceleração. Hoje, Mais rápido possível. quantos acidentes de carro tiveram hoje? Já vi uma notícia agora, não sei o quê. Chovendo, ciclone, e as pessoas assim, ó, 20 acidentes de carro na cidade já. Alguém está acelerado, gente. Alguém não está deixando a vez. Eu deixo a vez, eu digo, passa, vai, eu não tô calmo, entendeu? Estou na suavidade. Mas as pessoas estão aceleradas, tem que buscar o filho no colégio, tem que chegar no horário do meu trabalho, eu quero chegar em casa de uma vez que eu não aguento o meu trabalho, eu preciso chegar em casa e descansar. Está todo mundo acelerado. E a gente tem que entender uma coisa, que às vezes a gente acredita tanto na nossa mente, que a gente acha que se a gente fizer tudo rápido, o tempo vai passar diferente. E na verdade não. O tempo passa, o tempo do relógio, ele é sempre igual. Mas o nosso tempo psicológico, ele passa de uma forma completamente diferente. Né? Então a aceleração é uma ânsia pelo futuro. Fazer o mais rápido possível. Ter o máximo de prazer, fazer o máximo de coisas. E a gente acha, às vezes, que se a gente fizer fazer o máximo de coisas possíveis,
A gente vai chegar em um lugar, mas a verdade é que não chega. Chega às vezes no burnout, chega às vezes de uma mente estourada. Eu, quando eu faço coisas demais no dia, teve uma época Vai que chegar num psiquiatra te entupindo de remédio. tinha uma época Lá que tu vai chegar. Bem acelerado. Ele vai te dar uma cartela, assim. Dá uma paulada na sua cabeça. Toma essa cartela. Sim. Então, a aceleração hoje está muito normalizada. Eu fui uma pessoa que tive muito dessa. Eu olho para a minha infância, adolescente, perfis de personalidade, que a gente entra, a nossa essência, a minha essência é a serenidade. Na verdade, a minha essência é a sobriedade da minha personalidade. E a virtude, e um dos vícios emocionais é essa aceleração, esse prazer, essa questão. Quando eu deixei de buscar tanto essa busca incansável pelo prazer, essa coisa de acelerar a vida, voltei na alma, sentou e relaxou. E eu consegui sair muito da aceleração. Eu achava, na época, eu lembro, eu olho para o passado, eu com 20 e poucos anos na faculdade, eu tinha uma moto, eu fazia 1000 coisas, eu ia num lugar, ia no outro, eu fazia 1000 coisas. Eu achava que quanto mais eu fazia, mais eu ia prosperar, ou mais minha vida ia ser melhor. Quanto mais coisas eu fazia tudo que era possível. Sabe? A gula, vício emocional. Só que a gula é uma aceleração. Quando tu acessa a tua sobriedade, diz assim, não, calma, vamos tomar um chá. Com calma, suavidade, a gente sai da aceleração. Mas o mundo está nos impondo aceleração. Nas redes sociais, no celular, obesidade de informação. Então a gente está assim, eu faço o máximo possível, o mais rápido. É o vídeo da youtuber, da influencer, que faz um super vídeo, e ela faz um vídeo de 1 minuto com milhões de informações. Essa influencer é a próxima a sentar aqui na nossa cadeira. Não adianta, o mundo está levando para isso. E como que a gente sai da aceleração? Como a gente. Não é nem desacelera que a gente fala aqui, né? É presença. É presença. Porque às vezes a gente está em presença e está tudo bem fazer umas coisas rápidas. Entendeu? Não é desacelerar. Nem sempre a gente pode desacelerar. Olha só, eu posso passar o dia inteiro deitado numa rede pensando um monte de besteira. Acelerado. Vou acelerar. Com a mente a milhão. Com um monte de ansiedade. Por isso que não é desacelere. A presença. A presença é o remédio para a aceleração. Se eu estou nas minhas atividades, presente ali, olhando no olho da Inês, olhando no olho da Lívia, olhando no olho da Sandra, do Eduardo, eu estou ali. Lembra, não? Lembra no. Tem uma frase aqui, lembra do quê? Fala, fala. Tem uma frase aqui, que é assim, que do Lao Tse, que é assim, quem muito se apressa não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a pressa, tu nunca está presente. Tu nunca vai chegar no âmago do teu ser, no coração. Que o objetivo da nossa vida, gente, o propósito da nossa vida, o Eckhart Tolle fala isso. Nós temos dois propósitos, o propósito interno e o externo. O interno é ser. O externo é o que a gente vai fazer no mundo. Mas nosso primeiro propósito é sempre estar em presença, estar no aqui e no agora, conectado de verdade com o nosso coração. O homem vai à lua e não anda 40 centímetros até o coração. Essa a Inês me ensinou. E eu guardo para a vida. A gente vai em lugares muito longes e não chega, não vai até aqui, no lugar mais próximo da gente. Uma história para exemplificar isso. Eu e a Fabiana estávamos no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor. Não, Pão de açúcar. no Pão de Açúcar. Pegamos o bondinho, fomos até o Pão de Açúcar. Ah, lindo dia. Uns banquinhos, tem uns caminhozinhos ali na volta do morro. E a gente andando pela natureza, vendo os passarinhos, os macaquinhos, a paisagem. A gente estava passeando. Nosso dia inteiro a gente foi só lá. Ficamos o dia inteiro no topo do Pão de Açúcar. O dia inteiro ali. Encontramos um cara. E aí, mostramos o cara. E o cara tava no frente, estava com tudo isso aí. E aí, mostrava pra você. Eu pensei, o cara realmente estava ali. Olha só o que eu fiz hoje. E o cara mostrou as fotos. O cara tinha ido no Cristo Redentor, tinha ido na Pedra da Gávea, o cara tinha ido no estádio do Flamengo. O cara comprou um pacote que ia em 5 lugares num dia. E esse último lugar dele era o Pão de Açúcar. Gente, tudo era longe. Tudo aquilo era distante. E ele tinha uma foto em cada lugar. Lindo ele tem a foto. Cristo Redentor, em Rio de Janeiro. Na Pedra da Gávea, no estádio do Flamengo, no Pão de Açúcar.
Só que, cara, vocês acham que o cara viveu em algum lugar? Sentiu? Não. Ele tirou uma foto em cada lugar. E tava ali nos falando o que ele ia fazer depois. A conversa toda com a gente no Pão de Açúcar foi sobre o que ele tinha feito até então Ele e não o que tava ele ia ali. fazer depois. Ele não estava presente. E aí eu e a Fabiana ficamos assim, nossa. Vamos agradecer, porque a gente estava com aquele pensamento, eu podia ter feito mais alguma coisa hoje. É, Aí quando eu vi ele, o campo, o Criador sempre nos mostra, né? mostra. Eu digo gratidão. Vou ficar ainda mais de boa, não vou mais. É aqui, hoje é aqui. Só ficar aqui. Num dia desses, é pouco. É pouco. Você sabe que o Louvre, quando eu estive lá, o cara para conhecer todo, tem que ficar 100 anos lá dentro. Sim. A Pia disse, olha, joga isso aqui, está pronto dele. Cheio, maravilhoso, deu. E lá, tem, quando eu ver aquela Mona Lisa, cara, veja aí, ó. Mas é muito isso. A gente quer fazer a aceleração o mais rápido possível hoje, mais coisas possíveis. Então, tem pessoas que vêm aqui, que acordam 5 da manhã, fazem crossfit, às 6 fazem não sei o quê, às 8 não sei o quê, às 9 não sei o quê, às 10 não sei o quê. E aí eles me mostram assim a vida deles. Eduardo, eu tô mal, tô cheio de ansiedade, tô cheio de problema. E eu digo, que vida é essa? Olhando para fora. Enquanto tu fez essas 100 coisas, eu recém estava fazendo assim no meu chimarrão. Tá? Sentado na sala. Estar olhares, macaquinhos, sentir os madeireiros, os macaquinhos. E é isso, gente. É não viver acelerado. A suavidade é isso. A aceleração devora a nossa energia. Parece que tu faz 1000 coisas, mas tu não faz nada. Tu não sentiu nenhuma. A gente está falando de perfis até emocionais aqui, E que a, sentem e a qualidade do nosso fazer é comprometida. isso. A qualidade, o que dá qualidade no nosso fazer é o nosso estado de presença. É o quanto a gente está ali de verdade, né? Não é a quantidade de coisas que a gente faz. Não, é a qualidade, é a presença. Que eu acho que não adianta tu estar aqui e estar pensando lá, tu tinha E como a história do contei do homem mais forte do reino, que ficava o dia inteiro pensando em acender as velas do coisa. Ele perdeu toda a sua energia, Entendeu? Todas as suas forças. todas as suas forças. a gente perde, porque a gente é um, não é dois. E aí serve para isso também, preocupação. Tá, tô preocupada com tal situação. Tá, essa preocupação, ela tá fazendo com que eu ajude, eu mude a situação, ou ela só tá fazendo com que eu drene minha energia e fique pensando coisas que eu nem sei se de fato vão acontecer. Como a Inês trouxe o caso da pessoa que estava com medo de temporal às 2 da tarde, sendo que, sei lá, Só vem de noite. só vinha de noite. Quanta energia ela gastou? Quanto gastou? Até as 8 Até as 8. Então, nenhuma promessa futura de aceleração vai nos trazer, né? Mudar a percepção. Próximo, o quinto invasor é a necessidade de crescimento forçado. Ele chega de mansinho. O que é a necessidade de crescimento forçado? A gente até coloca aqui entre aspas. A gente mudamos muitos pontos de vista que a gente tinha na nossa mente para criar facilidade e mais prosperidade e abundância. Tá? A gente tem que remover as crenças para ter mais facilidade com dinheiro, com abundância. Mas a necessidade de crescimento forçado ela é um pouco diferente, tá? Ela vem que tu tem que crescer. Tu tem que crescer. Tu tem que crescer. E aí é um crescimento forçado, que muitas pessoas vêm aqui e relatam isso pra gente também. Tá, ok, tá, tu abriu um café. E aí teu café tá indo. Ok, tu contratou uma pessoa, tá crescendo, tá aí. Mas meu café já tem que ter 10 funcionários. O meu café tem que ser um café no Brasil inteiro. Eu tenho que ter uma loja de café em cada cidade. E aí tu tem um crescimento, o teu crescimento não é natural. Ele tornou-se forçado. Isso pode ser uma grande destruição e devorador da tua energia. E o invasor da energia vital, né? E é interessante a gente saber e ter planos de saber aonde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. Mas a partir do momento, isso quem fala muito é o Eckhart Tolle, tá? No novo mundo. A partir do momento que o teu objetivo final ele ficou maior do que a tua gratidão pelas coisas que já estão acontecendo no aqui e no agora, tu não vai atingir teu objetivo final. E ele tem uma forte. E se atingir, vai ser criando um rastro de destruição em ti mesmo. Então, eu lembro que teve uma época que eu atendia um rapaz que ele
tinha uma empresa e a empresa dele começou a crescer. E aí vieram aqueles investidores e compraram a empresa dele. E aí ele ficou muito bem de vida. Financeiramente, a vida financeira dele expandiu muito. Só que ele começou a entrar numa crise existencial porque não era mais ele que liderava. E aí, sabe o que aconteceu no meio do caminho? Ele começou a guardar tanta emoção negativa que ele criou um câncer. Ele criou um câncer. Um câncer apareceu. Somatizou um câncer. E ele me contou que ele, para se curar daquilo, ele teve que refazer toda a vida dele e vender a parte dele naquela empresa, porque aquele lugar ficou tóxico para ele. E ele recomeçou a Chegaram vida os dele tubarões. em outro ambiente. Muitos no mercado, por exemplo, a gente vê até empresários, tem um modo de trabalhar tubarão. A pessoa que é um tubarão. Vamos lá, a empresa precisa crescer. Aquela pessoa que dá palestra, vamos lá, nossa empresa precisa escalonar o lucro, o lucro. Tem verdade nisso? Tem. Mas tem muita coisa anexada que não é suave. De pessoas que ficam, né, forçando a barra, que é a necessidade de crescimento forçado. E nessa forçada de barra, vai ser um invasor, vai devorar a tua energia e tu vai perder a naturalidade de crescer. O natural da vida é crescer. Todos nós estamos expandindo. A natureza, a árvore, a semente torna-se uma árvore. Olha o que Deus faz com a vida. A flor cresce. Nosso cabelo cresce. A vida está crescendo. A gente acha que não, às vezes. Ela está crescendo. Mas hoje a gente parece que só vê o crescimento Então a gente tem que parcial. olhar esses discursos de eu tenho que crescer, se ele vem pelo medo ou pelo sonho, né? Quando ele vem por um sonho de realização, é leve. Uau, vamos lá. Se ele vem para o medo de que eu preciso garantir, né? Eu preciso ter sucesso para me reconhecer, eu preciso ter sucesso para que a minha família me reconheça. Às vezes vem muito dessas energias assim. Quando a gente fica consciente disso e muda um pouco o nosso foco, a coisa vai começar a ser mais natural, não vai ser tão de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E quando é de dentro para fora, é aquela coisa, não tem como forçar uma árvore a crescer. Como? Não tem. Pode dar mais adubo? Sim. Ela pode crescer mais rápido, colocar num vaso maior? Sim. Eu não entendo. Mas tu não faz ela crescer. Mas Cresce! vai fazer ela Tu não crescer faz. fora do tempo dela. Isso. Ninguém vai fazer, ninguém consegue fazer esse feito, assim, de fazer ela crescer além da natureza dela. E, e a gente tá, uma coisa que a gente tem que entender também, que quando a gente está no nosso alinhamento, o movimento natural é a expansão. E se tiver bloqueios, porque às vezes a gente guarda muitas crenças, depois tem os exercícios ali, né? Que a gente trabalha isso, sobre sair, criar a nossa vida sem os 5 invasores. A gente pode trabalhar esses bloqueios. Trabalhar esses bloqueios. E sempre olhar para manifestação e criação da nossa vida sem a energia do medo, vai fazer sempre que a gente. Isso venha de um espaço leve. Observe na tua vida todos os lugares que tem uma necessidade de crescimento forçado. Tu vai identificar depois do que a gente está falando hoje. Ok, estou crescendo, mas olha ali, tem uma forçada. E onde tem essa forçada, tu pode sair do teu centro e perder muita energia. Então, 5 invasores. Só antes de. Ganância, frenesi, comparação, aceleração e necessidade de crescimento forçado. Tudo isso, se tu ficar muito neles, tu pode ser jovem, mais velho, não importa a idade, mas eles são uma ridícula forma para tu ficar burnoutado. Fica burnoutado, enlouquecido. Tu tá louco assim no mundo. Chega os empresários, às vezes as pessoas estão completamente loucas. Eu digo, que é isso, senhor? Eles estão nos 5 invasores. Eles estão burnoutados. Assim, o que acontece é que muitas emoções negativas associadas ao crescimento, à expansão, que são crenças dessa realidade, que a gente tem que se separar de quem a gente é, né, enfim, traumas às vezes de infância, né, de que a gente precisa da aprovação a qualquer custo dos outros. Tem um livro, gente, que eu gosto muito, que eu li, acho que foi ano passado, que é Não Há Partes Ruins. Qual é o nome dele? Ele tem uma técnica terapêutica que é sistemas familiares internos, que ele fala que a gente tem tudo dentro da gente.
né? Que a gente tem muitas personalidades, muitas partes dentro da gente. E que o caminho que ele fala, né, para a cura é a gente sempre integrar todas as nossas partes. Muito legal, assim, esse cara. E ele, no início do livro, ele fala uma coisa muito forte, assim, sobre a sociedade, a forma como a gente se relaciona. Ele fala que grande parte das pessoas que buscam excessivamente bens, né, apenas o crescimento externo nesse mundo, né, os bens materiais, na verdade, elas estão fazendo isso porque acham que isso vai suprir carência, né? E, na verdade, quando a gente começa a sentir o cheiro, né, admirar a beleza da vida, ter muito não é mais algo que vai dizer algo sobre nós. Ter ou não ter não é o que vai dizer algo sobre nós. Vai ser simplesmente algo, um adjetivo da vida. Então, todos os cinco invasores estão implantados na nossa psique, com chips, implantes no nosso subconsciente. Vamos tudo isso criar? Sim. E aí a gente. E aí, tem uns exercícios que a gente vai pedir para quem quiser fazer em casa, que não vai dar tempo de a gente fazer antes da gente chegar no negócio, no próximo item sobre esse capítulo que é prosperidade sem separação, que é a gente olhar para o nosso trabalho e para a forma como a gente lida, né, com o dinheiro, com a nossa vida financeira, e observar quais são as três emoções que vêm quando a gente pensa nisso. Quando eu penso no meu trabalho. Vem alegria, vem motivação, vem estresse, vem preocupação. Insatisfação, nunca o suficiente. Depois a gente vai para nossa. Primeiro para o trabalho, depois para a vida financeira. E faz o mesmo exercício. Quais são as emoções quando eu penso na minha vida financeira? Ah, tô feliz, tô alegre, tô contente. Ou não, tô com medo, desespero, angústia, enfim. E o que a gente vai fazer depois? Tá? Vou explicar o exercício que a gente não vamos fazer hoje, né? Depois eu mando, quem sabe, uma meditaçãozinha. Depois o que a gente vai fazer? Como que a gente gostaria de se sentir? Tá? Primeiro a gente vai avaliar. Quem quiser dar POC, dá. Destrói, descria as emoções negativas que a gente está tendo com dinheiro e com vida financeira e com trabalho, dá POC. E depois a gente vai ver como eu gostaria de me sentir. Quero fazer uma prática. Motivada, alegre, feliz, grata. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai visualizar o teu futuro assim. Tu no futuro lidando com essas situações, com essas novas emoções. Uma prática para a gente fazer aqui e agora. Essa a gente pode fazer em casa. Vamos fazer uma aqui e agora para a gente fazer prática. Porque eu sei que tem gente que não faz. Um monte de humanoide. Vamos imaginar, eu quero que tu feche os olhos. Imagina. A gente vai ir para o futuro, tá, gente? A gente vai tornar o dia de hoje passado. Esse momento que a gente está aqui sobre dos cinco invasores, ele é passado. Vamos imaginar que passou um ano. Nós estamos no dia 9 de dezembro de 2016. O dia de agora, a gente soube esse conhecimento e passou um ano. Depois de um ano desse dia aqui, o teu passado, o teu presente virou futuro. Virou passado, na verdade. Isso aqui é passado. Como é que tu vai viver esse ano? Vou falar por mim. Depois de descobrir os cinco invasores, depois dessa aula do dia 9, eu me tornei uma pessoa mais suave, uma pessoa mais calma, menos gananciosa. Eu comecei a ver mais amor nas pessoas. Eu comecei a ter mais fé, confiança que Deus está do meu lado, o caminho ao lado dele. Depois, se hoje se tornou passado, daqui a um ano, no futuro, eu já vou estar bem mais saudável e bem mais cheio de energia e força, como a história que eu contei do rapaz da Índia. Nesse último ano, posso começar? Pode. Eu vivi muito presente, com a atenção focada no meu campo, no meu corpo. Acordava de manhã cheia de energia, com gratidão pela vida. Quase todos os dias eu vivi assim. Eu observei mais as pessoas, me conectei mais genuinamente com as pessoas que eu gosto. Me coloquei mais nesse lugar de sabedoria para lidar com os desafios e conseguir ser mais sábia, mais presente,
mais autêntica comigo mesmo, mais verdadeira comigo mesmo. Esse foi o meu último ano. Vamos falar do seu último ano, hoje virou passado. Como é que foi a tua vida depois disso? Tá todo mundo fazendo mental? Ah, tá. Faça aumentar. Deixar um tempinho. Deixar um tempinho. Respira. Essa é uma prática que tu pode fazer sempre, tornar o hoje passado e um ano para o futuro. E aí tu vê o teu crescimento que tu teve. A gente está co-criando o nosso ser. Então, os exercícios de visualização e imaginação nos ajudam a sair do piloto automático. Porque senão a gente reage de acordo com o passado. Nossa vida, nosso futuro é igual ao passado. E quando a gente começa a imaginar coisas simples, como eu quero me acordar amanhã de manhã? Acordar cheio de energia. Como é que tu quer acordar amanhã de manhã? Eu pensei que eu sou cheia de energia, com disposição, alegre. Tu, Inesinha, Agradecendo, só gratidão para acordar. como é que tu quer acordar amanhã de manhã? Se quiser escrever, escreve. Ela está escrevendo. E quem vai assistir a gravação também, se pergunta, que se quiser escrever, escreve. Amanhã de manhã vou me acordar de tal forma. Tá, mas não esqueça de acordar e não olhar isso aqui. Não olha isso aqui, gente. Primeira coisa, deitar na cama, olhar, nem horário, nem relógio. Bota um relógio lá na tua cama. Não olha horas disso daqui. Acorda, toma um café, dá um tempo, vai para a sala da tua casa, respira, olha para a janela. Se puder dar uma caminhada, se puder fazer alguma coisa, não olhe isso aqui. Isso aqui já vai devorar tua energia cedo. Disposta em preocupação com o dinheiro. Você já colocou. É isso. Então, observe. Quanto menos tu fica, tu é devorado a tua energia, mais criativo tu fica. Mais próspero tu fica. Deus jamais vai te deixar na mão, vai te mandar cliente, vai te mandar dinheiro, vai te mandar tudo. Só que nós temos que inverter a lógica desse mundo. A lógica desse mundo é as pessoas com medo, amedrontadas, Fazendo as pessoas. desesperadas, com cinco invasores. Elas vivem assim, a maioria das pessoas vivem assim, gente. Sair disso, a gente está falando, propondo isso, é meio que chocante, porque a gente vive na maioria assim. E a gente tem que Mas nadar nós contra não a somos a corrente um maioria. pouquinho. E a gente tem que nadar contra a corrente um pouquinho para conseguir. Porque É. senão a gente anda no Senão a gente, é muito fácil seguir todo mundo, seguir o que todo mundo está fazendo, vou pular junto, vou ir pulando junto. E aí daqui a pouco cai do precipício, todo mundo. Então, para finalizar, os cinco invasores nos levam Os cinco poderes falsos. os cinco poderes falsos. Quais são os poderes falsos do mundo hoje? A gente tem que saber, gente. São poderes falsos. Primeiro, dinheiro. Dinheiro é um falso poder. A pessoa pode ter bilhões, bilhões, bilhões e não ter poder pessoal autêntico nenhum. Ela pode se sentir um frustrado. Forte, né? Ser imbecil. Ser imbecil. Eu não sabia isso. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo e é um falso poder. Ela pode dizer, olha, eu tenho 10 castelos, 20 palácios pelo mundo. Ela pode ter. Pode ser uma pessoa legal também. Mas pode ser uma pessoa que tem muito dinheiro e ela achar que sintonizar a sensação de poder dela com aquilo. Mas não está ligado ao poder. No livro A Morada da Alma, de Gary Zukav, que é um best-seller também, ele fala muito sobre isso, do poder autêntico. Você tem que encontrar o teu poder como ser humano. Esse é o verdadeiro poder. Ele está dentro de ti, jamais em outros lugares. Mas a gente coloca o dinheiro como um poder. Então coloca na frente. Isso vai até atrapalhando amizades. Olha, é isso, meu poder está ligado a isso, né? Eu vou contar uma história. Eu me lembro que eu tenho um primo meu, na época, era coisa de adolescente, mas tu vê como é que é, tá aí no mundo. E eu andava com ele
E aí nós andávamos e disse assim, baixa o vidro, para as mulheres nos ver o carro que a gente tá. Tá? Porque elas vão querer vir. Nós éramos solteiras e as mulheres vão querer vir pelo nosso carro. Vaidade. A vaidade, tá? E isso, tu vai ver adolescente, tá errado, tá fazendo isso daí, não tem malícia nenhuma. Mas isso vai crescendo na vida adulta e vai se transformando, que daqui a pouco tu tá no carro e tu é o carro. Tu olha uma pessoa assim, eu sou o meu carro. Então tu não é o teu carro. Tu é um ser humano. Mas as pessoas confundem. Então eu vou sair com o cara, de repente esse cara que tem um carrão, ele tem um poder aquisitivo maior, mas tu vai lá e tu te despunda com o cara daqui a pouco. O cara não tem nada daquilo que tu achou que era. Quem tem mais dinheiro tem mais escolha? Tem. Quem tem mais dinheiro tem mais escolha? Tem. Mas a gente tem que entender, tem mais poder sobre algumas coisas, poder de compra? Sim. Mas isso não tem nada a ver com poder pessoal. Isso aí. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Né? O que a gente está falando aqui é poder pessoal, empoderamento. Tem pessoas que sem dinheiro, que têm muito dinheiro, elas são seguras de si. Elas perdem o dinheiro, elas se tornam pessoas inseguras. Desabam. Desabam. Né? E já vi pessoas, tanto que tem pessoas, às vezes, quando perdem tudo, que estão muito identificadas ao que tem, que se matam. Tem muita história de gente que perdeu tudo e foi lá e deu um tiro, foi lá e se matou. Né? Por quê? Porque o senso de poder dela estava no externo, não estava dentro Nós dela. conhecemos uma pessoa já, uma pessoa que a pessoa entrou em muitas dívidas, muito mais do que podia pagar. E essa pessoa criou um tumor cerebral e morreu em 2 meses. Daí tu vai dizer, foi um acaso. Ela, vou partir rapidinho daqui. Não consigo lidar com isso. O maior medo dessa pessoa, a gente atendeu essa A pessoa. gente entendeu essa pessoa? E a pessoa já estava inconsciente quando a gente atendeu. E o que vinha na telepatia, na consciência, era assim: se eu sobreviver, as dívidas vão ficar para minha família. Então eu vou morrer, vou levar a ti tudo comigo. Vocês entenderam? Então, olha o quanto o dinheiro é um falso poder. A pessoa estava associada ainda. Se essa pessoa tivesse encontrado antes o seu real poder, o seu real sentido, né? Não tira os cinco invasores, ganância. Como é que entrou em tanta dívida? Ganância. Você está entendendo? Que os cinco invasores levam os cinco poderes falsos. É um jogo, é uma roda de ratos. Que tu tá preso numa vida que tu nunca vai conseguir se sentir feliz, suave. Então é interessante a gente perceber isso, né? Então o dinheiro é um falso poder, é um poder de um aspecto, mas não, não define quem a gente é. Tem muitas pessoas intuitivas e sensíveis que têm dificuldade com dinheiro. Por quê? Pessoas boas que têm dificuldade com dinheiro. Por quê? Porque no campo coletivo, o que existiu por conta do dinheiro? Guerra, Escravidão. escravidão. Muita Olha coisa. a quantidade de energia pesada que essa realidade associou ao dinheiro. E o que a gente precisa fazer para ter mais facilidade com o dinheiro? A gente precisa soltar tudo isso. Terapia energética é muito bom trabalhar a crença em todo dinheiro. Que a gente faz aqui. Soltar tudo isso. A gente precisa soltar e reconhecer que não é nossa responsabilidade, que isso não tem nada a ver com a energia do dinheiro em si, e sim com as pessoas que associaram o dinheiro ao seu poder. A ter poder sobre os outros, a dominação, a guerra. Gente, na história da Terra tem muita coisa pesada que as pessoas fizeram motivadas por ter mais, né? E às vezes a gente não quer assumir nosso poder, a gente não quer ter dinheiro, porque a gente não quer se tornar uma pessoa má, por conta dessas crenças coletivas, tá? Porque isso existe. Não tem como dizer que não existe, mas não quer dizer que é a realidade, porque existiu que é a única realidade disponível. Existem outras realidades disponíveis. E mais do que nunca hoje a gente está vendo pessoas milionárias que têm, né, projetos sociais que contribuem um monte para o mundo. Cada vez mais está aumentando isso hoje em dia. No passado, isso era muito difícil. Era muito difícil. Segundo poder falso, a aparência. Por que a gente colocou a aparência? Todo mundo gosta de se sentir mais bonito, se arrumar, e se cuidar. A gente coloca isso. Ok. Temos que nos cuidar, ficar bem, né? Cuidar da gente. Mas quando a gente coloca a nossa aparência, né, como Prioridade. prioridade, o nosso poder,
né? Associa isso ao poder. Associa isso ao poder, é um falso poder. Então a pessoa chega e chega mega arrumada, ou chega naquela, né, naquela questão hoje, né, busca excessivamente na indústria da moda. É muito bom te botar uma roupa bonita e se sentir bem. Mas a gente vê às vezes os modelos lá na indústria da moda, os cabides caminhando com a roupa ou vestido que custa US$ 100.000. A aparência não vai dar um poder a essa pessoa. E a aparência Não não vai é dar. só aparência física, tá? Só pra gente deixar claro. Tem pessoas que vivem de aparência. Isso aí também. Casamentos de aparência. Famílias. A família é feliz, mas aí tu vai ali. A gente tá vendo uma série agora coreana. O importante não é a roupa, é a aura, o que está dentro da roupa. Chega, a energia. Energia, por isso que a pessoa brilha. Às vezes ela nem tá com a roupa até manchada, suja, chega brilhando, a roupa tá bonita. Aí a pessoa chega com a melhor roupa, não A tem, gente está vendo não brilha. uma série coreana agora que as coreanas sempre têm essas consciências, né? Que é o beijo explosivo. Não sei se alguém já viu. E aí, de novo, é aquela velha história, né? O rapaz, o menino, né? Filho de um cara multibilionário que tem uma loja de bebês, né? Uma loja de coisas para bebês, mamadeiras, não sei o quê. E aí, a família, né, desse rapaz, o pai é uma pessoa que só pensa em crescer, em dinheiro. A mãe está internada no hospital psiquiátrico. E eles não, ninguém se dá bem. Mas aí, nos dias da reunião da empresa, toda a família tem que se reunir para passar a imagem Da da boa família família. Isso eu odeio. perfeita, da família boa. A mulher que está internada no hospital psiquiátrico, ela tem que ficar quieta, colocar uma roupinha e sorrir. Mas isso existe muito, né? E existe muito. Teve um dia que aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu tinha uma moça que veio falar, ai, porque eu não entendo, né? Na comparação, se comparando, ó, do invasor, que leva o poder falso. Por que que a fulana, a vida dela é tão boa, o fulano, a vida dela é tão boa? E ela falou o nome, assim. E eu, claro que eu não vou falar, né? Mas essa pessoa que ela falou, eu tinha atendido na semana passada. E eu sabia que estava por trás. É o que dá ser terapeuta. Eu sei que a gente acontece comigo, com a Fabiana, aconteceu isso. Por que a gente fala essas E eu coisas a sabia vocês? que estava acontecendo na vida A da gente viu pessoa. Só que o ser humano. a rede social também fez uma coisa da gente acreditar que assim, ó, Isso. nas Isso. redes sociais tu vai postar o quê? Teus momentos felizes. Tu vai postar os BO. Só que as pessoas estão acreditando que aquilo é vida real. Que as pessoas só vivem. Caras de erro. Só sempre, agora no final de ano, então as pessoas vão reunir as famílias. Depende. Depende. Quem tu vai botar ali? Exatamente. Às vezes é pura só para É só para foto. postar. E aí todo mundo sai ali correndo depois. E a Fabiana falou, viver de aparências. Tem pessoas que se endividam, a gente atendeu pessoas aqui já, que se endividaram para mostrar que tem um carrão de sucesso, moram num lugar bonito e vivem completamente endividadas para mostrar para os outros que era uma pessoa de sucesso. Então eu consigo vender meu produto, que eu mostro que eu estou em sucesso. E a pessoa endividada, com carro, com casa, para mostrar que ela vendia prosperidade, que ela era próspera. Então, a gente tem que perceber a aparência. E sem falar da indústria hoje também da moda, que a pessoa está lá, a pessoa bonita, daqui a pouco a pessoa está pingando sangue na boca, enchendo o lábio, está com um monte de coisa, porque ela precisa se transformar na cara que está todo mundo. E E aí, ela bota botox na testa e faz isso, Os dois corta aqui, pensam. fala aqui, porque ela tem que aparentar para pertencer, gente. A gente está vendo isso, pessoas narcisistas nas redes sociais, completamente alucinadas, achando lindo. Enfiar coisa na cara, se transformar, e elas estão dizendo, olha que eu cheguei. E ainda eu vi o ápice de uma esse dia, postou uma que eu conheço, disse assim, você que está julgando a minha boca, a minha testa lisa. Aí eu vi uma jogando o jogo reverso. Olha só onde é que ela joga, joga nas trevas. Você que está jogando a minha boca, a minha testa lisinha, a minha cara de bebê, querido, por todos os procedimentos faciais, você que está mal. Ela dizia assim, era um videozinho dela falando, com a cara dela toda transformada. Então, a gente tem que perceber que está levando a aparência pessoas a insanidades.
pessoas a cometerem loucuras em nome da aparência. Esses dias uma pessoa me disse assim, eu não consigo ser eu mesma na rede social. Eu digo, tu tem que ser tu mesma na vida real. Não é na rede social. Se é tu ali, como? No mundo que Deus não está ali? Ali é um fragmento da realidade. A gente tem que entender isso. Falar para uma pessoa. Entendi. Sim, sim. É o poder falso da aparência que ela tem. Saber desse mundo é libertador, é isso. Olha só, aí a pessoa bota lá né, e fica aquela chamariz, é transformada. E aí ela usa esse poder, por isso que é um poder falso. Vocês estão percebendo? A aparência é um poder falso. Quem está íntegro do seu poder verdadeiro, uma pessoa que usa a aparência como poder para te manipular, para te usar, tu está íntegro. Ô, minha filha, você tem que te dominar. Então, olha só, para não cair nesse invasor de poder, né? Cuide da sua imagem, mas sem apego. Permita-se brincar com isso, mas sempre com um olhar mais profundo no ser. Isso vai trazer muita leveza e senso de comunhão. Questão de tempo, não é uma coisa feia que eu vou falar, que os budistas meditam. Questão de tempo que nós vamos virar uma caveirinha, gente. Isso aí é só questão de tempo. Não tem que tu faça. Não adianta o que tu vai fazer. Desculpa essa impermanência aqui, mas. As pessoas são um pouco muito. Morra jovenzinha, né? Com 20 anos. Porque Bota na fotinha que elas vão ficar na foto para a sempre. aparência vai marcando as marcas do tempo, mas eu prefiro ficar com as marcas do tempo do que ficar toda, parece um balão inchado, inflável. Fica até mais bonito. Um outro poder falso. E quando a gente não se julga, a gente fica mais bonito. Aí tá, entra outras questões. E aí entra facelift, e entra várias coisas. Vamos ir pro caso do tempo, A né? gente vai para depois, porque senão é muito extenso. Tava tentando me dar uma passada. Então mas- tá. Outro poder, né, falso é o status. A sua situação social pode ser um invasor. Usar ela para se definir, ou seja, eu sou um autor best-seller, eu sou um doutor, eu sou um desempregado, eu sou um pobre coitado, eu sou um rico. Você está entendendo que o status de como tu te define é um falso poder? Porque tu não é nada disso. Tu não é essa história que tu conta sobre ti. Muitas pessoas se enrolam nas etiquetas e nos rótulos que se colocam. Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou o ciclano, eu tenho um sobrenome tal. Sobrenomes também. Vivemos nessa. Em Pelotas tem muita sociedade aqui. Tem isso do ego genético. Então a pessoa usa o sobrenome e se coloca na frente. Oi, qual é teu nome? Eduardo. Não, eu sou Eduardo, o meu sobrenome. E a pessoa está usando o status como um falso poder, é um invasor. Né? Tem um apego também. É um apego. A pessoa acha que ela é o sobrenome. Na verdade, é um ser infinito. E quando a gente. Sou dono da empresa tal. Também, não é nada disso, gente. Isso aí é. Tu é tu. Tu não é esse status. Mas tem muita gente nesse mundo que tu vai chegar, elas vão usar o status dela para reconhecer o poder. Eu tive uma grande sou um desembargador, sou juiz. Eu tive uma grande crise, porque eu sempre gostei bastante de estudar. E aí teve uma época da minha vida que eu disse, meu sonho é fazer mestrado, doutorado. E eu fui atrás disso. E aí teve um dia que eu tive uma epifania. Eu tive duas epifanias, quando eu estava me formando na faculdade e depois quando eu estava terminando o mestrado. Quando eu estava terminando o mestrado, eu olhei para aquilo e eu estava emocionalmente destruída. E eu olhei para mim mesma e disse assim, ser um mestre, ter um título de mestre nessa realidade, foi a época da vida que eu busquei tanto esse título, mas foi a época da vida que eu tive mais mal comigo mesma. Quase pirasse na batata. Quase pirei na O batata. sucesso desse mundo é o fracasso do mundo interior. E aí, sabe o que eu... E hoje em dia, vocês vão ver que eu não uso esse título. Pra fuder, né? O sucesso nesse mundo é o fracasso do mundo interior. O autoconhecimento é isso, gente. Tu não te conhece normalmente. Tu não tem como se eu não tenho. Pode ser o máximo, né? O shake, não adianta. E eu me desapeguei desse título, tanto que isso não fala nada sobre mim. Um título hoje em dia não fala nada sobre mim.
Né? Eu tirei meus títulos também do livro, Eu soltei essa na energia. contracapa. Eu tirei meus títulos também. Eu soltei essa energia e foi lá na época. Né? Foi lá na Mas o teu autoconhecimento que te deu esse mundo. Com certeza. O doutorado não ia te dar. Com certeza. Mas são poucas pessoas que têm condições de ver isso, né? Sentir isso também. Aí que tá, a gente se sente livre. O próximo, vamos finalizar aqui, né? Eu pensava, aí eu vou fazer uma coisa forte para vocês. Eu pensava que esse título me daria algum reconhecimento, mas ele me tirou muitas coisas. Que o reconhecimento não tirou nada. Te assaltou tanto que esse reconhecimento era A poeira. balança, a Poeira. base, né, foi Um próximo poder falso é desejo. desejos, que a gente fala aqui da diferença de sonhos e desejos. Sonhos é uma coisa boa, sonhar coisas boas. Agora, o desejo, essa necessidade que eu desejo, isso eu preciso, isso tem que ter, isso causa um falso poder. O sofrimento, o desejo exacerbado, né? A gente vai deixar isso aqui para. Eu acho que a gente deixa para próxima. Porque senão vai estar um pouco. É, pode ser. Não vou colocar outro. Isso. Já Como deu é que tempo. vocês estão? Vocês estão bem? Então, todos esses 5 invasores que nos levam para os poderes falsos, todos os lugares que o nosso Gente, poder quantos ainda está vindo professores? disso. Quantos professores? Todo lugar que o nosso poder ainda está vindo disso. Vamos destruir isso. Sim, sim. Errado, vou e mal. Assim. Tem professor meu, tô falando sobre isso agora, sobre status, tem professor meu da universidade que está se remoendo. Os encarnados estão se remoendo com o corpo deles assim agora, e os no caixão também. Então a universidade tem muito isso do status. Eu já fui, né, universidade, tudo isso, damos aula, é muito status, gente. Eu sou o doutor. E, eu não, e eles se competem com superioridade, inferioridade o tempo todo. Isso gera sofrimento. Esse nosso Por discurso que a gente isso brava, eles que as precisam. universidades são tanta gente com ansiedade, gente. É. Por isso que essa é a raiz da ansiedade também. Né? A gente quer olhar, o que que é? O que está por baixo? O que está por baixo? O que está por baixo? Que o nosso ser, a nossa autenticidade, ela não é muito valorizada. Então, porque a gente pode pertencer a esses lugares, a gente pode fazer mestrado, doutorado, sim, mas reconhecendo sempre que o nosso valor, nosso poder não vai vir desse título. Conhecimento vai nos trazer habilidades novas? Vai, legal, bom. Mas se eu acho que o meu senso de poder vai vir depois que eu tiver esse título, meu Deus, eu vou criar um estrago emocional dentro de mim. Né? E aí eu quero contar uma história. Por mais que tu estude, tu nunca vai saber tudo. Exato. Infinito. Exatamente. Eu vou contar uma história. O senhor, o casal que estava 50 anos juntos, se amavam bastante. O senhor ficou doente, estava no leito de morte. Quase morrendo, estava ali. Chamou a esposa, vem cá. Eu preciso te contar uma coisa. Bem baixinho, Vitor, quase antes de morrer. Estava segundos para morrer. E falou assim para ela: te lembra disso? Toda vez que tu levantar tua cabeça do travesseiro, tu já tem tudo. Estava bem. Então a gente não quer ver E a coisa mais que a gente tem tudo e não consegue ver por causa desses falsos poderes, por causa desses invasores que distorcem a nossa consciência. a coisa mais certa é que tudo é finito. Vai ter um fim, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, gente, alguma dúvida, uma pergunta? Hoje mais uma vez a lista tá assim, ó. Nossa, não, integrando isso, mas a gente acessa uma total liberdade. Depois dessa de atravessar essa ponte que a gente está trazendo aqui, existe a vida cada vez mais suave. Existe o paraíso aqui na Terra. Se a gente tira todos esses obstáculos. Então, Graças. beijo. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau. Semana que vem a gente continua. Tem mais emoções. Gratidão.